Amigos do programa Momentos de Reflexão, quarta-feira, 7 de julho, e vamos meditando no Evangelista Mateus, agora no capítulo 10, os versículos de 1 a 7. Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Felipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, e o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos. Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. E em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Irmãos e irmãs, Jesus chamou e enviou os seus discípulos em missão. Não há honra maior do que ser chamado pelo Cristo Jesus, e Ele convida a todos nós, cristãos batizados, para assumir a mesma missão. Estamos todos incluídos neste chamado de Cristo e devemos responder ao seu apelo. E nós vimos no Evangelho de hoje que parece que Jesus quis excluir os pecadores, os que não pertenciam à raça de Israel, no caso os samaritanos, os que não eram ainda no projeto dele batizados. Por que Jesus faz essa distinção? No Antigo Testamento, o povo judeu foi sendo contemplado por Deus na primitiva aliança. E, portanto, Jesus quis dar essa distinção, primeiro, para que os seus discípulos fossem evangelizar e levar a sua palavra primitivamente ao povo de Israel. Mas não que o projeto de Jesus não alcançaria, inclusive, os que não acreditavam e não viviam a cultura de Israel. Jesus conhecia cada um dos seus discípulos pelo nome, sabia de suas qualidades e defeitos, e assim que ele faz e convida a cada um de nós para que ele e nós não somos alguém perdidos na multidão. E é por isso, irmãos e irmãs, que Jesus não faz exceção de pessoas. Que tal se Jesus fosse escolher seus discípulos conforme nossa maneira de proceder? Ou seja, nós íamos vendo, esse não, aquele sim, esse tem mais qualidade, aquele tem menos qualidade. E Jesus não fez distinção de pessoas. Parece até uma contradição. Primeiro, diz que eles devem ir para somente o povo de Israel. E agora Jesus escolhe aleatoriamente cada um dos seus discípulos. Pessoas diferentes, de cultura diferentes, homens simples do povo. E Jesus escolhe os 12 discípulos e estabelece com eles
uma nova aliança. O que é esta nova aliança? Justamente a tradução ou a diferença da antiga aliança. Como no início da humanidade, ele deseja que todos sejam atingidos pela palavra de Deus. E é por isso que a nova humanidade, para expulsar os espíritos imundos, utilizavam inclusive de métodos violentos. Jesus vem com uma outra cultura, um outro conhecimento. O sistema idólatra da época é transformado por Jesus, que busca justamente uma metodologia do amor, da compreensão e da felicidade que ele desejava para todas as pessoas. Ele, de maneira muito sucinta, mas muito firme, ele nomeia e convida que os discípulos devem ir em missão 2 a 2, para indicar justamente que eles devem trabalhar em equipe, a vivência da comunidade entre eles. E que eles evitassem ser os protagonistas, os exclusivos, os que se sentiam escolhidos do meio do povo. E eles deveriam, de fato, ser essas pessoas que sentiam justamente que Jesus estava de fato, confiando na pessoa de cada um deles, não por ser eles homens capacitados, mas por ser eles justamente pessoas que Jesus queria que eles se tornassem de fato capacitados a levar a palavra de Deus. E nós, irmãos e irmãs, muitas vezes ficamos pensando de uma maneira diferente. A sociedade de hoje procura encontrar credenciais específicas, diplomas universitários, conhecimentos de alto gabarito e, no entanto, nós nos esquecemos que a vivência da palavra de Deus, do Evangelho, dos ensinamentos trazidos por Jesus, ele, na realidade, é na simplicidade. E é por isso que Jesus insiste numa outra passagem do Evangelho, quando ele diz, o maior entre vós é aquele que se coloca a serviço. Ou seja, o convite de Jesus é para que nós, de fato, ao levar o seu Evangelho, ao cumprir o projeto que ele desejava que nós, de fato, vivêssemos, nós deveríamos ser pessoas um pouco mais simples, um pouco mais humildes. Nós estamos vivendo um tempo difícil na igreja, que devido à Covid e tantas outras enfermidades, nós vamos nos afastando de Deus, inclusive com uma justificativa. Como nós não podemos participar das missas, como nós não podemos participar da reunião de comunidade, então nós estamos isentos. Quando na realidade nós hoje, graças aos meios de comunicação que estão ao nosso dispor, nós temos muito, mas muito mesmo, que fazer para que a comunidade cristã viva de fato a palavra de Deus. E é por isso que o Evangelho insiste: ide e levai o Evangelho a toda criatura. Irmãos e irmãs, nós não podemos nos esquecer nunca, nessa nossa fala, de convidar a todos. Vamos intensificar nossa oração, pedindo a Deus pelos nossos irmãos enfermos, pelos atingidos pelo Covid, por essa situação difícil que está vivendo sobretudo o nosso país, o Brasil, que nós já vamos às vezes até nos confundindo e perdendo a esperança até nas pessoas que nos comandam
nesse modo tão difícil que nós estamos assistindo no meio político nos dias atuais. Não percamos a fé. Jesus vai estar sempre conosco. E Maria, sua mãe, continua nos assistindo e nos ajudando a sermos pessoas maiores e melhores com relação ao projeto de Deus. E que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.